Esse projeto foi ali pioneiro dentro da comunidade, atividades relacionadas ao esporte, junto com a questão da cultura, junto com a questão da educação, contraturno, manhã e tarde, pessoas apoiando, muita criança ociosa, mas crianças que estavam ali precisando de algo, e estavam acabando se envolvendo com coisas que não estavam certas. Ela trouxe aquela coisa, não, é melhor você ficar aqui, porque conhece aquela historinha, oficina vazia, não, cabecinha vazia, oficina do diabo. Então, tava muita cabecinha ali vazia, fazendo várias besteirinhas, vendo lá os bichinhos, vai para tal lugar, vamos criar um projeto que eles ficam aqui, vão lanchar, vão escutar, vão ver um mundo diferente que não é dentro, que não é a comunidade. E ela criou esse projeto. E essa é a ideia. O problema social estava ali. Ela viu aquele problema que era a questão do número de jovens que estavam entrando para o tráfico, número de jovens que estavam entrando para a criminalidade. Então, por que eu não posso diminuir esse índice através do meu projeto social? Isso que eu estou falando para você aqui. No momento que eu legalizo o meu projeto, eu preciso não só falar mais sobre esse problema social, mas eu preciso internalizar esse problema social para dentro da minha escrita. Porque na hora que eu for escrever para um edital, para participar de um edital, para falar com uma empresa, eu preciso falar deste problema social, o que eu estou fazendo para resolver este problema social e quais resultados que eu estou tendo com essas atividades que eu estou fazendo. E por trás disso tudo, eu ainda tenho que mostrar para as pessoas o quanto em dinheiro eu estou gastando para fazer isso acontecer. Isso tem a ver com a importância do projeto social estar legalizado, porque isso vai ser mais exposto, vai ser mais explícito. Porque, normalmente, o projeto, quando não está legalizado, ele não pensa nisso. Ele pensa em fazer as ações, ele pensa em fazer os eventos. E papo, acabou. Eu não preciso prestar conta para ninguém. Mas a questão é, você precisa prestar conta para todo mundo no momento que você passou a pedir dinheiro para esta pessoa. Isso a gente não faz. Mas no momento que a gente é legalizado, a gente tem a obrigatoriedade de fazer para a Receita Federal. A gente passa lá no finalzinho do ano, lá, nem finalzinho, né? Finalzinho do ano, tá? Finalzinho, organizando tudo direitinho para fazer o nosso balanço social, o balanço patrimonial, para ter lá a questãozinha do nosso imposto de renda, bonitinho, ter o nosso documento, para mostrar para as empresas que quanto eu estou gastando, se gastou quanto entrou, quanto saiu, como entrou, como saiu. Aí a gente pensa nessa questão. Muitos projetos erram neste ponto. O que é errar neste ponto, Débora? Vamos captar. Como eu disse, a legalização, ela abre a nossa possibilidade de captação. Eu vou atrás de editais, eu vou atrás de parceria com o poder público, eu vou atrás de empresas, eu vou atrás de pessoas físicas, eu vou atrás de fazer outras formas de captar recurso. Porém, todavia, quando eu falo com empresas, quando eu falo de editais, quando eu falo de lei de incentivo, quando eu falo de emenda parlamentar, esse documento chamado balanço patrimonial ou balanço social, ele precisa constar as informações do quanto entrou e quanto saiu, da onde veio esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro. E aí a questão é, quando a gente chega com um balanço zerado, ou um balanço de 5 mil reais no ano, qual é a empresa que vai doar, que vai patrocinar esse projeto que tem 100 crianças, mas ele gasta 5 mil reais por ano? É complicado, né? Não. Por isso que eu falo, a legalização, gente, ela é importante. Mas a legalização vem com uma responsabilidade que muitos projetos sociais não têm, que é entender o que o projeto faz, como, quando, onde, por quê e quanto ele gasta. Um erro que muitas organizações cometem é falar que doação de produtos não é válido, não vale dinheiro algum. Gente, vale. A gente contabiliza isso. Isso vai para a nossa papelada. Isso mostra para as pessoas que não está entrando 50 reais de lanche em dinheiro, mas está entrando 50 reais de 10 garrafinhas de suco. Se eu não tiver 10 garrafinhas de suco, eu tenho que comprar. Então, eu preciso de 50 reais para comprar e dar o lanche da galera. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem.
Se eu fiz um bazar, ganhei um monte de roupa usada, ganhei roupinha nova. Se eu ganho de loja, a loja manda uma nota fiscal. E a nota fiscal vai lá, doação. Mas a doação vem de tantos produtos que equivale a 50 mil reais. Pode ser que você não vá vender no seu brechó os 50 mil reais em roupa. Você vai ganhar, sei lá, 10 mil reais nas roupas todas que você vendeu, que lá o carinha estava falando que era 50 mil reais. Não importa, mas você tem uma nota dizendo, olha só, chegou de doação 50 mil reais em produtos, o qual estes produtos foram convertidos em um bazar beneficente que gerou o retorno de 10 mil reais, que foi para pagar a conta de luz, de água, de gás, comprar lanchinho, que fez com que 50 crianças fizessem atividade X, Y, Z, que no final do ano conseguiram 3 passar para uma escola de referência, porque esse é o nosso objetivo, fazer com que a educação transforme vidas. Olha só o nosso ciclozinho aqui, ó. A gente falou de doação, a gente falou de onde veio, a gente falou quem deu, a gente falou o que a gente fez com essa doação, a gente falou que a gente pagou com esse recurso, a gente deu o resultado. Mas as pessoas esquecem desse ponto. A gente pensa de que legalizou mais possibilidade de ter dinheiro, mais chances de ter dinheiro, mais formas de ter dinheiro. Mas, gente, não é só isso. É saber fazer. Entender a fonte, é entender o projeto. Porque não adianta abrir um leque de opções se eu não sei como captar deste leque de opções. Não adianta ter um leque de opções se eu não entendo o projeto que eu estou fazendo parte. O que adianta ter um leque de opções se eu não tenho uma comunicação saudável? O que adianta ter um leque de opções se eu não sei os resultados que eu tenho dentro do meu projeto social? É isso que eu estou falando aqui para vocês. A legalização é uma ótima oportunidade para captar recursos, porque ele abre essa possibilidade. Mas não adianta legalizar e não saber o que traz por trás de uma legalização. Todos os encargos que nós temos que pagar, todas as responsabilidades que nós temos. O projeto não legalizado, ele não tem nada disso. Eu não preciso ver contador, eu não preciso ver advogado, eu não preciso ter um monte de tabela. O que eu gasto, eu ganho. Se eu não gastei, eu não guardei. E se eu não tenho, eu consigo de qualquer jeito. Quando a gente legaliza, não, gente. A responsabilidade é muito maior. Porque eu tenho responsabilidades, como eu disse, a receita. Eu tenho responsabilidade total com as pessoas que estão doando para mim. Se você hoje não sabe o que é isso, se você não tem um relacionamento com seus doadores, se você não é uma pessoa, uma instituição que está ali batendo na teclazinha de ter uma boa comunicação, com certeza você tem problemas com a captação de recursos. E acredito que você possivelmente pode pensar assim, Débora, eu não tenho problema com a captação de recursos, eu fiz um evento agora, nossa, que bombou! Cara, eu nunca consegui tanto recurso na minha vida como este evento. E a gente fez um Dia das Crianças que foi maravilhoso. Nossa, a gente conseguiu fazer 2 dias de Dia das Crianças, porque veio uma empresa, quis dar lanche, e aí a gente deu lanche para as crianças, deu presente, a gente estava fazendo uma campanha, e a gente conseguiu presentes, a gente conseguiu lanche, então acabou fazendo 2 dias de festa. Um que foi só essa empresa, e o outro dia foi que a gente conseguiu arrecadar o que estava acontecendo, a gente conseguiu arrecadar dinheiro. Eu falei, pô, legal, show, massa. E aí? E o dinheiro para o mês que vem? Não, então, mês que vem a gente não tem dinheiro, a gente vai pensar ainda. Mas o mês de outubro bombou. A gente ganhou recurso pra caraca, as crianças saíram cheias de brinquedo, a gente conseguiu lanche, guardamos lanche pro resto da semana, conseguimos aí só de dinheiro R$2.500 de dinheiro em cima dessa campanha do Dia das Crianças. Então a gente tem lá R$2.000 que a gente comprou como se fala, 2 ventiladores que a gente estava precisando, então a gente gastou, comprou os ventiladores que a gente estava precisando lá para a sala lá, botamos ventiladores, tem um dinheirinho ali que a gente vai pagar a conta de luz, pô, ficou maneiro. Eu falei, pô, show de bola. E o próximo mês de novembro? Cadê? Como vai ser a captação de vocês? Então, a gente tem um parceiro aí,
Ele está mantendo o projeto. Oh, legal, e aí? Não, a gente está indo, está caminhando. É isso que eu falo para vocês. Quando a gente fala de sustentabilidade do projeto social, não é eu ter dinheiro hoje e amanhã eu não tenho nada. Não adianta eu falar que estou captando pra caramba se eu estou captando hoje e amanhã eu não tenho nada, gente. A gente tem que sair do ciclo. Compra o almoço, não, vende almoço para pagar janta, vende almoço para pagar janta, vende almoço para pagar janta. A gente não pode. A gente tem que sair desse ciclo de que vamos apagar incêndio, vamos apagar incêndio, vamos apagar incêndio. Tem que parar com isso, gente. A gente tem que sair do ciclo de que só ter uma instituição patrocinadora já mantém a gente. A gente tem que parar com esse ciclo de que hoje a gente está bem, relaxa, se der ruim a gente acorda para a vida e batalha de novo para conseguir outro parceiro. Tem que sair desse ciclo vicioso de estar sempre com a corda do pescoço. Tem que sair porque a gente acha que trabalha ali no desespero do cachorro atrás de vocês. Tem que acabar com esse ciclo. E acabar com esse ciclo, gente, é entender a captação de recursos. É entender que o projeto social ele não está ali só para cuidar daquelas crianças, para cuidar daqueles idosos, para cuidar daquelas mulheres. Ele está ali para transformar uma sociedade. Ele está ali para diminuir um problema social. E que se ele não tivesse ali, seriam 50 mulheres que estariam desempregadas e estariam ali sendo bancadas por benefícios do governo. 50 mulheres que acabam sendo maltratadas por causa dos seus maridos, porque elas não têm conhecimento, não têm capacidade de conseguir um emprego, de conseguir ter uma renda, porque elas só vivem ali às custas daquele homem. É isso que eu estou dizendo para você. No momento que eu estou com um projeto social que trabalha com mulheres, que está ensinando essas mulheres a ter dignidade, a ter uma consciência emocional estável, de ser mentalmente capaz de fazer as coisas. Eu estou falando de incapacidade, que essas mulheres são incapazes, não estou falando isso. Eu estou dizendo que as mulheres, elas são inteligentes, que elas estão espertas, que elas são capazes de tudo. Mas, por uma sociedade ali, aquele ambiente, não vou falar nem sociedade, aquele ambiente tóxico, o qual ela vive, ela acaba se inferiorizando, entrando dentro de uma concha e falando que ela não é capaz, que ela não pode, que ela tem que viver com aquele homem, que ela tem que viver maltratada, que ela não vai ser nunca ninguém, que ela tem que ir lá e conseguir um benefício que mal consegue pagar as contas em casa. Ela acha que ela vai viver ali, mas o teu projeto fala, não, você é capaz, eu vou te ensinar que você não precisa só ficar naquele benefício, que existe outras possibilidades, que você pode conseguir um emprego, que você não precisa ficar sendo abusada psicologicamente, fisicamente, nada disso, que você é capaz como qualquer outra pessoa. E quando eu digo isso para você, eu estou dizendo que 50 mulheres estão ali mudando sua mentalidade. 50 mulheres vão virar empreendedoras. 50 mulheres vão gerar economia. É isso que eu estou te dizendo. 50 mulheres estão fortalecendo as suas famílias. 50 mulheres estão fortalecendo suas famílias. Estou dizendo que existem crianças, que existem filhos, que existem mães, que existem esposos, que talvez aquela mulher ela vai estar dentro de uma casa que tem 2, 3 crianças e ela passa uma vivência para aquelas 3 crianças que vão fazer com que aquelas crianças sejam uns adultos que sejam agressores, que, sei lá, que mulheres que sejam submissas. E ela está o quê? No momento que vocês têm um projeto, que você está ensinando aquela mulher a ser forte, você está fortalecendo uma família. Você está criando uma outra vida para 4, 5, ou 2, 3, 4 pessoas. E isso faz o quê? Uma mudança na sociedade. Então, gente, é isso que eu estou falando para vocês. Enquanto vocês entenderem que o teu projeto só faz aula de dança, só ensina mulheres a fazer almocinho, só ensina mulheres a fazer trancinha, as pessoas não vão ver o seu projeto social como algo transformador.